que Deus a concedeu. Eu queria saudar a igreja com uma boa noite. E, para quem me conhece, eu tive aqui há mais ou menos um mês, 2 atrás, e comecei a contar a bênção que eu tinha pedido para Deus, que estava lutando há muito tempo, né, uma aplicação de um documento na imigração. E, porque nós já estamos aqui há 20 anos, e essa aplicação já tem andado mais ou menos uns 7, 8 anos. E Deus tinha concedido já o Employment Authorization, e a gente tinha trocado a carteira, estava muito feliz, e eu contei a bênção aqui, mas só que não era toda a bênção, não era completa. Obrigada, irmão. Não é fácil estar aqui para contar a bênção, não, é muito difícil. Eu estou tremendo, mas eu tinha que contar, porque eu falei, quando eu pedi para Deus que uma resposta, se eu ficaria nesse país aqui sem documento, mas eu queria a proteção dele, e ele me deu, e eu falei que quando ele completasse essa bênção, eu contaria para todo mundo. Para quando vocês pedirem uma bênção, confiar em Deus, e ela vai ser atendida. E há 3 semanas atrás, quando a gente recebeu o employment, eu achei que a bênção estava assim, super feliz e tal. E quando eu segui o caso, a gente ia para uma entrevista. E tivemos essa entrevista. Irmãos, a entrevista não foi fácil. A entrevista foi... Eu voltei para casa doente, triste, chorando, não consegui comer. Mas aí eu pensei assim, meu Deus, tem misericórdia do meu coração. Tu prometeste para mim que me daria a bênção completa. Por que eu estou duvidando? Né? E falei com Deus... E fiquei calado. Falei, não, se ele me deu, se ele me prometeu, ele vai me dar. Eu tinha aquela fé comigo que Deus me daria a bênção completa. Eu tinha certeza. Eu contava e todo mundo não acreditava. Eu falei assim, não, mas pode deixar que ele está vindo. E há 3 semanas atrás, na entrevista, voltando ao assunto, na entrevista o rapaz falou assim, você precisa de um documento. E o meu esposo, o Edson, falou assim, mas que documento é esse? Eu tenho aqui, ele assim, não, você não tem esse documento, eu preciso de falar com o seu advogado. E o Edson insistiu, e falando que tinha um documento, e o moço assim, não, você não tem esse documento. Infelizmente, a gente não vai poder carimbar o seu passaporte agora, e eu voltei para casa chateada. Mas quando foi 3 semanas depois, nós recebemos o Green Card em casa. E eu estou contando isso aqui para vocês, quando peça a Deus e confie, porque Ele vai ser fiel. Ele é fiel. E assim já estou preparando uma viagem para o Brasil. Ore, por favor. Amém. Glória a Deus, cara. Fica aqui. Esse pedido está aqui também, gente, nessa caixa. Amém. Ele já foi 2 pedidos que eu coloquei aqui, Deus já me atendeu. Amém. Fica aqui do meu ladinho aqui, fica aqui. Irmãos, ela havia me falado no momento, eu falei assim, olha, que a entrevista não tinha sido fácil, eu falei assim, fica firme, não deixe o seu coração se abalar, não. E eu estava servindo de guia turístico para uma pessoa, e eu estava na loja acho que foi da Macy's, ali no Town Center, e eu estava com aquela pessoa olhando umas roupas, e o telefone tocou. Era a Dayuma. Eu estava junto com uma pessoa assim, e ela começou a falar que tinha chegado o documento. Mas eu fui tomar de uma alegria tão grande. E eu comecei a chorar e saí, fiquei no meio das roupas lá, me alegrando com essa bênção que Deus deu. Né? Cumprindo aquele princípio que a Bíblia diz, alegrai-vos com os que se alegram. Eu tenho tido a oportunidade de chorar com muita gente. Mas eu também tenho tido o privilégio de poder chorar de alegria, com a alegria de muitas pessoas. Agora eu gostaria que você ficasse de pé e vamos agradecer a Deus por essa bênção e interceder. Se alguém entrou aqui hoje enfermo ou passando por um problema difícil, seja ele qual for,
ou tem uma decisão muito importante para tomar essa semana, você não sabe o que fazer, e você quer receber a oração da igreja, vem aqui à frente. Você que está nos acompanhando pela internet de tantos lugares diferentes, talvez de outros países, Brasil, eu sei que há pessoas que nos acompanham de muitos lugares. Às vezes, países que eu nem imagino, está chegando lá a nossa voz. Você está nos vendo. Onde você estiver, você não pode estar aqui à frente, mas você está diante do Senhor, é isso que importa. E aquele que ouve a oração que é feita aqui, ouve a oração que é feita aí. E Ele pode, nesse instante, contemplar a sua fé e te abençoar onde você estiver. Seja qual for a sua enfermidade, seja qual for o seu problema, seja qual for a sua dificuldade, confia no Senhor. Amém? Gostaria que a Jandira ficasse aqui ao lado da Miriam, que a dona Gina ficasse ao lado da Ilma, e nós vamos interceder. Estenda sua mão para cá, para estes irmãos, essas irmãs e esses que estão aqui representados. Ó Senhor, nesse primeiro instante, nossa palavra é de gratidão. O nosso coração se alegra por mais esta vitória que o Senhor concede à tua filha, Senhor. Tu sabes, ó Deus, que já há muitos anos vemos acompanhando a luta que eles têm passado. E agora, Pai, ela chega ao seu final. E agora nós nos alegramos na tua presença. Agradecemos e damos ao Senhor toda a honra, todo louvor e toda a glória. Como igreja, nós intercedemos em favor da Miriam, da razão que a trouxe aqui à frente. Que o Senhor possa contemplar, Senhor, o que ela deseja, Deus, e que tua bênção repouse sobre a sua vida. Abre, ó Deus, a porta que ela precisa para que ela seja agraciada com esta bênção. Se há alguém que nos acompanha, Deus, neste momento está passando por um momento difícil na sua vida, seja, ó Deus, enfermidade, seja situação financeira, familiar, conjugal, ó Deus, uma decisão difícil a tomar, que o Senhor intervenha, Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, com ação, agindo em favor dessas pessoas, ó Deus, e glorificando o teu nome através dessa bênção, dessa solução de problema, em nome de Jesus, aleluia, amém, glória a Deus. Deus abençoe, queridos, podem sentar. Hoje, antes da nossa secretária aqui apresentar os nossos visitantes, só por favor me providencie um boletim aí. Eu quero relembrar os irmãos, eu estou sendo cobrado por alguns irmãos e por pessoas que participam do nosso encontro de homens, que já passou mais de um mês e a gente não tem, cadê o nosso encontro de homens? Geralmente a gente faz de 2 em 2 meses, né? Mas então já está marcado aí, para aqueles que já me cobraram, nosso encontro de homens vai ser no dia 16 de agosto, às 8 horas. Dia 16 de agosto, às 8 horas, nosso encontro de homens. Então aí, o jantar é surpresa, né? O Daniel que prepara, os irmãos já sabem qual é a surpresa. Então, vai ser uma muqueca de cação, mas tudo bem. Então os irmãos vão se preparando. E olha, com 3 semanas, 4 semanas de antecedência, para os irmãos orarem, para os irmãos divulgarem, para os irmãos convidarem, por favor, não é? Você, homem, especialmente, não marque outro encontro, não marque outro programa nesse dia, não é? Prestigie o trabalho da sua igreja e apoie, tá bom? A outra coisa, domingo que vem nós temos a celebração da Santa Ceia, por ocasião do culto da noite. Sexta-feira que vem, dia 1º de agosto, sexta-feira começa a nossa campanha, nossa semana de oração, não é? Então, tem o grupo da meia-noite e o grupo das 3 da manhã. Então, nós estamos esperando aí que os irmãos das 3 da manhã, por favor, fica firme, viu, Daniel? Ai, dormir não, 3 da manhã, levantando e dobrando o joelho e clamando ao Senhor, não é? Então, só lembrando aí, coloque aí já na sua programação, na sua agenda, né? Aquele grupo da meia-noite e o grupo das 3
da manhã. Fundação Vamos Falar Português e a Igreja Vida Abundante fizeram uma parceria. A partir de final de agosto, em setembro, nós iniciaremos as aulas. A informação que nós temos, irmãos, é que há um grupo de mais de 200 crianças esperando, na fila de espera lá na Fundação de Boca Raton, não é? Então, nós queremos dar preferência para os da igreja, para os que são daqui da região. Então, se você tem filho e quer matriculá-lo na escola para que ele fale português, até para aqueles que estão aqui nos visitando hoje, né? É assim mesmo, filho brasileiro aqui às vezes perde a língua e não fala mais português. Então, vai estar se ensinando aqui, professoras dedicadas vão estar trabalhando nessa área aqui de ensinar o português. Então, vai ser a aula começando aos sábados. Então, vai se preparando para fazer a matrícula do seu filho, ok? Vamos apresentar os nossos visitantes? Boa noite, igreja. Boa noite. A nossa igreja está muito bonita hoje. E nós nos alegramos com a sua presença e com a sua visita hoje. Nós queremos destacar pela primeira vez Max de Oliveira, Emília, é sua esposa, e Michele, a filha. Pode assentar, por favor. E eu tenho a honra, a alegria, e quero que meus irmãos me perdoem pela alegria que eu estou sentindo, pela minha família estar aqui pela primeira vez. Júlio César, meu cunhado, Judite, minha irmã, Rebeca, sua filha, aquela menina lindona ali atrás, e a Sara. A Sara veio nos alegrar com a presença constante dela, vai morar conosco aqui. Pode sentar. E pela segunda ou mais vezes, mas eu quero destacar a si mesma. A dona Jovelina é a mãe do Beto, da Martinha. A Gislaine, a sobrinha, pela primeira vez. Késia, Kathleen, depois da viagem, né, Kathleen? Edson e Inês. Obrigado pela presença de vocês, pelo presente que nós recebemos também na quinta-feira. E eu quero também dar as boas-vindas a Érica, Tippett, Nathan, Jacob e Líria. Obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe a cada um. Tem o Flávio e a Lívia ali também. Segunda vez. Amém, amém. Alegria ter vocês aqui conosco nessa noite, para juntos louvarmos, exaltarmos ao único que é digno e merecedor de toda honra, todo louvor e toda glória. Na quinta-feira passada, o Edson e a Inês nos brindaram com um passeio de barco, e eu lembrei do meu tempo de criança, quando eu pilotava aquelas lanchas velozes em Águas Formosas, e eu me vi, foi uma coisa... Irmãos, pilotando um barco em alto mar, em Águas Formosas, foi uma coisa assim, eu lembrei daqueles tempos, né? Foi muito, muito divertido, muito bom. Obrigado, Edson e Inês, né? Hein? Que Ribeira, vai lá, canais enormes, né? Vamos ficar de pé, queridos, vamos adorar o Senhor, trazendo no altar nossos dízimos e ofertas, não é? A Bíblia fala que tudo que você tem foi Deus que te deu, não é? Se imagina se você não tivesse saúde, você não poderia trabalhar, não é? Você não tivesse um trabalho, você não poderia ganhar um dinheiro. Se não tivesse vida, não poderia estar aqui. Então, tudo que você tem é bênção de Deus. Amém. E Deus requer de nós uma parte, investimento na própria obra dEle. E nós somos orientados a fazer isso com alegria. O dízimo e a oferta que nós trazemos no altar, nós trazemos como expressão de louvor, como expressão de adoração, não como expressão de tristeza, de constrangimento ou de imposição, não é? É por isso que nós fazemos isso com alegria. Vamos ficar de pé então, já que estamos aqui de pé, vamos continuar louvando ao Senhor. Os que confiam no Senhor são
como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Se confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, e assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Sem Jesus não dá para ser feliz. Ser feliz. Aleluia. Existe um rio, Senhor, Que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, onde
Glória a Deus. As crianças, nós teremos um tempo especial com as crianças ali. E também nós aqui também vamos receber um alimento da palavra. Então as crianças, por favor, venham aqui à frente. Essa igreja foi condecorada com a igreja que tem crianças mais bonitas da Flórida. Olha só. E cada vez chegando mais, não é? Venham, venham. Os irmãos podem sentar? Martinha, vem cá orar pelas nossas crianças, os professores, e por nós que iremos aqui receber a ministração da palavra. Elisa, você traduz para mim. Quero dar as boas-vindas a Erika Tippett, que é a primeira vez que está aqui com a gente. Eu a convidei para nos auxiliar no trabalho com as crianças, não é? E ela está estudando essa possibilidade. Então, queria dar as boas-vindas para ela. Oremos, amados. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, em primeiro lugar, pelo privilégio de estarmos na tua casa. Obrigado pelo dom da vida, Senhor. Deus, em especial, nós queremos colocar diante do teu altar, ó Pai, cada uma dessas crianças. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar que a mente delas está cativa ao Senhor, Pai. E elas irão, Senhor, aprender e assimilar tudo aquilo que as professoras estarão ensinando nesta noite. Pai, eu coloco diante do Senhor os professores, dê estratégia, sabedoria, graça, Senhor, para ganhar esses coraçãozinhos para Ti, meu Deus. Também eu quero Te louvar pela palavra ministrada nessa noite. Pai, nós queremos declarar que estamos com os nossos corações abertos para receber o alimento do Senhor, Pai. Apraz a Ti mais uma vez usar o Teu Filho, Senhor, para transmitir a Tua palavra. Nós queremos Te louvar e Te agradecer por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Podem ir para a sala. Ok? Queridos, na semana passada eu preguei aqui sobre as atitudes que precederam o cativeiro babilônico. Foram mais de 70 anos de cativeiro de Israel na Babilônia. E para os irmãos terem uma noção, o povo de Israel ficou cativo no Egito 430 anos. Portanto, um quinto, quase, 7 vezes 5, 35, quase um sexto do tempo que ficou cativo no Egito. Então, o cativeiro na Babilônia foi quase um sexto do tempo, 430, 70. Mas o cativeiro do Egito, da Babilônia, foi tão intenso, foi tão duro, foi tão cruel, que a Bíblia diz que os 430 anos não seriam lembrados de tão duro, de tão sofrido que foram os 70 anos do cativeiro babilônico. Mas aquele cativeiro babilônico foi muito sofrido por muitas razões. Mas ele foi precedido de muitas orientações, muitas advertências, e o povo permaneceu com seu coração duro. E Jeremias foi um dos profetas que viveu o período antes, durante e depois do cativeiro. E ele sentiu a dor do povo, porque ele também foi lá no exílio. Embora não tenha sido levado exilado, mas ele esteve lá. E hoje eu quero dar sequência a essa mensagem, mas lendo o livro das Lamentações. Não todo o livro, apenas uma parte do capítulo 1 de Lamentações. E minha oração é para que na mensagem de hoje, aquilo que foi um lamento, possa servir de tal maneira para nós hoje que possa nos levar ao
ao riso, para que não venhamos a ter o mesmo lamento que o povo teve no passado. Então eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, capítulo 1 de Lamentações de Jeremias. O livro de Lamentações de Jeremias fica logo depois do livro do profeta Jeremias. Se alguém tiver com alguma dificuldade, o irmão está sentado ao lado, por favor, auxilie. Os irmãos, depois da leitura dos versos 1 a 9, permaneçam com as suas Bíblias abertas, por favor. Jerusalém destruída e desolada. Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfeitamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem e as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente do adversário. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor, os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos, de como seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam a desprezam, porque lhe viram a nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. A sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim. Por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém, queridos? Em seu livro de Eclesiastes, o sábio Salomão faz uma afirmação que muitas vezes nós achamos um tanto estranho. Ele diz assim: é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Estranho, não? Quem é aqui que gosta de ir em velório? Eu recordo que há muitos anos atrás, em Águas Formosas, quando Águas Formosas não era essa potência que é hoje, então eram as ruas de calçamento paralelepípedo, não é? Me recordo como hoje, que quando um rico morria, tinha muita gente nos velórios. E naquela época era carregado o caixão pelas ruas até o cemitério, e via de regra os cemitérios eram nos lugares altos. Meu pai sempre foi um homem muito generoso. E ele tinha uma forma, muitas vezes, esquisita de demonstrar sua generosidade. E eu tinha um irmão, queridos,
Eu tinha um irmão que ele gostava de estar nos lugares públicos, não importava o que fosse. Agora, se tinha uma coisa que dava gente, era velório de rico. Já reparou? Tinha muita gente, e nessas cidades assim, geralmente tinha muita coisa que comer, beber, e encontrava muita gente, é quase que uma festa, né? E meu pai não deixava a gente ir nos velórios assim, dizia, já tem gente demais. Mas aí, quando morria um pobre, que não tinha ninguém, mal as 4 pessoas para carregar o caixão, e ele ficava sentado na rua em que passava o velório, o funeral. E meu pai olhava assim e não via ninguém acompanhando o caixão. Meu pai falava, o nome do meu irmão é Jésua. Meu pai chegava e falava com ele assim, Jésua, vai trocar de roupa e vai acompanhar o velório. Mas meu irmão ficava com o irmão. A gente ria hoje, mas naquela época era muito triste. Meu irmão ficava, mas ele que não tinha, naquela época, ai daquele que levantasse a voz para o pai, não é? Ai daquele que levantasse a voz. Ele não tinha coragem de falar com a boca, mas com certeza no coração ele falava muita coisa com meu pai, muita rebeldia, mas não saía uma palavra, né? A única coisa que ele dizia é assim, para ele depois: velório de rico o senhor não deixa eu ir, mas velório de pobre o senhor quer que eu vá, né? Então ele reclamava muito disso. Então o sábio Salomão diz assim, é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. Por quê, irmãos? E ele completa o versículo, porque na casa onde há luto se vê o fim de todos os homens. Se tem uma coisa que você não para pensar, é numa realidade da qual você não pode fugir, é que a morte, mais cedo ou mais tarde, ela vai te encontrar, ou você vai se encontrar com ela. E numa casa onde há banquete, você não para pensar nisso, mas numa casa onde há luto, você para pensar. É ou não é verdade? Eu quero tomar as palavras do sábio Salomão como uma introdução que eu quero dizer aqui na mensagem de hoje. E Deus colocou no meu coração essa palavra sobre o lamento de Jeremias. Porque assim como eu posso fazer uma reflexão a respeito da brevidade da vida quando eu estou na casa onde há luto, eu também posso fazer uma reflexão quando eu me deparo com alguém que está lamentando algo. E pensar, por que ele está lamentando? O que o levou a escrever um livro e dar o nome de Lamentações? E eu creio, querido, que o propósito do Espírito Santo de Deus em levar o profeta a escrever um livro só sobre lamentações, em relação ao seu povo, ao povo de Israel, ao cativeiro, ao sofrimento que ele passou lá na Babilônia, é para nos mostrar que eu não preciso passar por esse mesmo caminho. Eu não preciso depois ter uma vida de lamento, se eu não seguir aquele mesmo caminho que o povo seguiu. E tomando esse texto como referência de Lamentações capítulo 1, eu quero meditar com os irmãos hoje sobre o tema lições de um lamento. Lições de um lamento. Quantas lições eu posso aprender aqui? Posso aprender muitas, mas eu destaquei pelo menos 3 lições baseadas nesse texto que nós lemos, pedindo a Deus que abra nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que através desses lamentos eu possa vir depois a ter sorriso, ter alegria. Primeira lição: quem não valoriza o que tem hoje, pode não desfrutar do que tem amanhã. Vou repetir. Primeira lição: quem não valoriza o que tem hoje, pode não desfrutar do que tem amanhã. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui é que quem não valoriza o que tem hoje, pode não desfrutar do que tem amanhã. Olha o que diz os versos 1 a 4. Como já solitária, a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva
a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console, entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido sob grande servidão, habita entre as nações, não acha descanso, todos os seus perseguidores o apanham nas suas angústias. Então veja bem, amados, aquela que antes era populosa, agora estava deserta e solitária. Aquela que antes vivia em família, agora vivia como se fosse uma viúva. Aquela que antes era grande entre as nações, considerada a princesa das províncias, agora vivia como escrava. Aquela que antes sorria de prazer, agora chorava de desgosto. Aquela que antes consolava os desconsolados, agora não tinha quem a consolasse. Aquela que antes tinha gente de sobra nas suas reuniões solenes, agora não tinha quem as frequentasse. Aquela que antes era próspera, agora vivia ou via os seus inimigos prosperarem, enquanto ela fracassava. A pergunta que fica é: por quê? Porque aquela que antes era populosa, agora estava solitária. Aquela que antes vivia em família, agora vivia como se fosse uma viúva. Aquela que antes era grande entre as nações e considerada princesa das províncias, agora vivia como escrava. Aquela que antes sorria de prazer, agora chorava de desgosto. Aquela que antes consolava os desconsolados, agora não tinha quem a consolasse. Aquela que antes tinha gente de sobra nas suas reuniões solenes, agora não tinha quem as frequentasse. Aquela que antes era próspera, agora ouvia os seus inimigos prosperarem, enquanto ela fracassava. Por quê? E a resposta a essa pergunta é: porque quando tinha tudo isso em seu poder, eles não souberam valorizar, pelo contrário, administraram mal as bênçãos que receberam e agora não podiam desfrutar delas, porque eles não as tinham mais consigo. A lição que eu aprendo aqui com o lamento do profeta é que eu preciso aprender a administrar melhor, a agradecer e valorizar mais as bênçãos que Deus tem me dado, para que elas não sejam amanhã apenas lembrança do que eu tive ontem. Meu irmão, ouça com muita atenção o que eu vou lhe dizer agora. Se você não quer fazer parte desse grupo que lamenta hoje o que perdeu ontem, então valorize o que Deus te deu, valorize mais a sua família, valorize mais os seus pais, valorize mais a sua saúde, valorize mais a sua igreja, valorize mais o seu pastor, valorize mais o seu trabalho, valorize mais as suas verdadeiras amizades, valorize mais as pessoas que estão ao seu lado, valorize mais os seus bens, valorize mais tudo que Deus tem te dado. Lembre-se sempre deste pensamento: quem não valoriza o que tem hoje, pode não desfrutar do que tem amanhã. Permita-me lhe fazer a seguinte pergunta: será que você não está precisando aprender a colocar em prática esta lição? Muitas vezes, queridos, nós somos infelizes pelo que não temos, mas não somos felizes pelo que temos. Você tem mais do que você precisa para ser realizado, para se sentir realizado, para estar feliz, mas muitas vezes você está infeliz pelo que você não tem. Agora, se você seguir nessa direção, você está sujeito a perder até o que você tem. Você não quer fazer parte desse grupo? Então, aprenda essa lição. Valorize o que você tem. Lições de um lamento. A segunda lição que eu aprendo é: quem se esquece do Senhor no tempo da bonança, vai se lembrar dele no tempo da escassez. Quem se esquece do Senhor no tempo da bonança, vai se lembrar dele no tempo da escassez.
Os Salmos 106 e 107 expressam muito bem o que eu estou dizendo aqui. Eles relatam a caminhada do povo de Israel com o Senhor todos aqueles anos, desde a sua saída do Egito até o seu retorno do cativeiro babilônico. É comum encontrar a seguinte expressão no Salmo 107. No mesmo Salmo se encontra cerca de 4 ou 5 vezes esta expressão. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Todas as vezes que Deus intervinha e livrava o seu povo, assim que passava o perigo e eles voltavam à sua vida normal e começavam a prosperar, eles se esqueciam do Senhor. Assim descreveu o salmista a atitude desse povo. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, esqueceram-se de Deus, seu Salvador. Agora preste atenção no que nos diz o profeta Jeremias em seu livro de Lamentações, no verso 6 e 7. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor, os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Agora, nos dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-se de Jerusalém, de todas as suas mais estimadas coisas que tivera dos tempos antigos, de como seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Lembrar-se de Jerusalém, das suas coisas mais estimadas e dos tempos de prosperidade, era lembrar-se de Deus e do tempo em que não apenas Deus os supria, mas sobretudo do tempo em que Deus pelejava por eles e os defendia contra os seus inimigos. Aquele que presenciou um povo indiferente, insensível e resistente ao mover de Deus e ao agir de Deus no tempo da bonança e da prosperidade, agora no tempo da sua aflição, buscavam ao Senhor. Olha o que diz o profeta no livro de Lamentações, no verso 18, capítulo 3. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Aliás, mas é o capítulo 2, verso 18. O coração de Jerusalém clama ao Senhor. O coração de Jerusalém clama ao Senhor. Imagino, queridos, que ao ver o sofrimento, a dor por parte do seu povo, o profeta Jeremias tenha pensado com a alma tomada de tristeza. Talvez tenha passado na sua cabeça a seguinte pergunta: por que, ó moradores de Jerusalém, vocês não buscaram o Senhor no tempo da bonança? Por que, ó moradores de Jerusalém, vocês não deram ouvidos às palavras do Senhor que vieram por meu intermédio por tantos anos? Se você se lembra muito bem da mensagem da semana passada, no capítulo 25 do profeta Jeremias, olha só o que ele diz. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias o profeta a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vos tenho anunciado, mas vós não escutastes.
Irmãos, por 23 anos consecutivos, dia e noite, começando de madrugada até o pôr do sol. E agora, o povo está sendo humilhado, espezinhado, destruído por uma nação perversa. As crianças, as mulheres grávidas sendo partidas ao meio, as crianças sendo espedaçadas, as casas sendo incineradas, incendiadas, o povo não tendo para onde ir. Você pode imaginar a dor desse profeta? Agora, amados, o apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, falando sobre a caminhada do povo de Deus no deserto, ou a caminhada do povo de Deus ao longo da história, que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino, para a nossa advertência, foi escrito. Ou seja, tudo foi escrito para servir de advertência, para que você não passe pelo mesmo caminho. Amados, não sejamos como aqueles que se esquecem do Senhor no tempo da fartura, para que não sejamos como aqueles que só se lembram de Deus no tempo da escassez. Falei aqui algum dia atrás que muitas vezes quando a gente está na penúria, na dificuldade, chega aqui nesse país, muitas vezes sem amigos, muitas vezes sem recursos, começamos então, encontramos tempo para clamar ao Senhor, mesmo aqueles que trabalhando às vezes quase que 15 horas, 20 horas por dia, mas ainda tem tempo para buscar a face do Senhor em oração, ainda são fiéis ao Senhor nos seus dízimos e ofertas, ainda valorizam a casa do Senhor. Não é qualquer visitazinha que chega na sua casa que o tira da igreja. Mas depois as coisas começam a melhorar, nós começamos a prosperar, a situação financeira melhora, nossa situação, nosso status social começa a melhorar. Daqui a pouco, queridos, nós achamos que nós temos que ter um tempo para nós mesmos, e em vez do culto, nós agora encontramos tempo para ir no cinema. Estou falando contra você ir no cinema e ver um bom filme, não. Eu estou dizendo, muitas vezes você tem esse tempo para fazer isso, mas não em substituição ao tempo da casa do Senhor. Qualquer visita, sem desprezar e nem menosprezar as pessoas, qualquer visitazinha que chega na sua casa na hora do culto é suficiente para impedir que você venha à igreja, mas não te impede de ir para o trabalho. Por que quando chega na hora de você ir para o trabalho, você chega e diz: olha, meu querido, me desculpa, eu tenho que ir para o trabalho. Mas por que quando é para a igreja você não diz a mesma coisa? É porque não tem valor? É porque aqui você não vai receber os seus $70, $100? Cuidado, meu querido, para não esquecer do Senhor no tempo da bonança, no tempo da prosperidade, no tempo da fartura, para que você não seja encontrado entre aqueles que um dia vai ter que clamar ao Senhor no tempo da escassez. Deus não quer isso, Deus quer ser lembrado em todo o tempo. Deus quer que você honre na prosperidade. Oh, amados, eu tenho dito aqui, qual tem sido a minha oração tantas vezes? Minha oração tem dito: Deus, se um dia o Senhor, por alguma razão, por algum propósito teu, quiser tirar algo de mim, seja o que for, seja a minha visão, seja a minha audição, seja o meu olfato, seja a minha mulher, seja o meu filho, seja o que for que o Senhor queira tirar de mim, que depois eu não fique lamentando que eu não fiz bom uso daquilo que o Senhor me deu. Como muitos filhos que muitas vezes constroem um lápide bonito para colocar lá no cemitério. Aqui estava meu pai, um homem maravilhoso, uma mãe maravilhosa.
Mas o que você deu para ele em termos de vida? Você o honrou no seu tempo de vida? Querido, Deus quer ser buscado por você com a mesma intensidade com que você o busca no tempo de escassez. Deus quer que você reconheça que é dele que procede as suas bênçãos. Deus quer encontrar em você em todo o tempo um coração agradecido e consagrado ao Senhor. Não permita que a sua prosperidade, que vem do Senhor, tire você da comunhão com Ele. Quando Deus te enriquece e te abençoa, não é para que essas bênçãos que Ele te concede te afaste dele. Você está conseguindo entender? Amém? Terceira lição, lição de um lamento. Lição de um lamento. Terceira e última lição que quero destacar aqui nesta noite. Quem começa uma caminhada sem pensar no seu fim, pode ter o fim que não pensava começar. Vou repetir. Quem começa uma caminhada sem pensar no seu fim, pode ter o fim que não pensava começar. O profeta Jeremias faz questão de dizer que o povo se envolveu e deixou-se envolver pelo pecado sem pensar no fim que ele poderia levá-lo. Olha o que diz o verso 9 do capítulo 1. A sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. A julgar por esse texto, parece que até o profeta Jeremias ficou surpreso, não com a queda, porque ele viu que a queda era questão de tempo, mas parece que ele ficou surpreso com como o povo caiu. Ele diz que o povo caiu de modo espantoso. Significa dizer que ele ficou assustado, ele ficou impressionado, ele ficou boquiaberto, porque a forma como caiu foi tão espantosa, foi tão estrondosa, foi tão terrível, que o deixou atônito, estonteado, deixou impressionado. Diz que não teve quem trouxesse consolo de tão desconsolado que estava o povo. Agora, o que levou o povo a cair numa situação tão deplorável e tão deprimente como a que chegou? O que o levou a chegar onde chegou, irmãos, é a mesma coisa que tem levado muitos ao fundo do poço. O iniciar de uma caminhada sem pensar no fim que essa caminhada vai chegar. Quando o povo de Israel começou a ignorar a palavra de Deus e começou a seguir o seu próprio raciocínio, o seu próprio pensamento, o seu próprio caminho, ele começou a dar os seus primeiros passos rumo a uma vida que iria lhe trazer muita tristeza, sofrimento e dor. O grande problema para quem começa a dar os seus primeiros passos neste caminho é que ele não faz a menor ideia do que o espera um pouco mais adiante, que é sempre pior do que se possa imaginar. Vou dar 3 exemplos. O primeiro exemplo está em Gênesis capítulo 3, depois você pode ler na sua Bíblia. História bem conhecida de Eva, da queda de Adão e Eva. Mas tudo começou com Eva. Irmãos, quando Eva inicia aquele diálogo com a serpente, você que tem um pouco de conhecimento desta história, você acha que ela imaginou que iria chegar naquele final? Claro que não, pelo contrário, na sua cabeça ela imaginou que ia chegar vitoriosa, ela não imaginava que ia ter aquele fim trágico, ela nem pensava nisso. Um segundo exemplo, está lá em 1 Samuel capítulo 11, o adultério de Davi com Batseba. Irmãos, eu tenho que defender Davi aqui no primeiro ponto,
é que Davi não subiu com a intenção de olhar a mulher do seu comando, do vizinho. Eu fui pregar no Rio de Janeiro uma vez, fiquei hospedado num apartamento de um colega, na casa de um colega, um apartamento, não sei que andar, eu sei que era bem alto. Irmãos, eu confesso que eu fiquei um pouco constrangido, porque do quarto que você estava, perdoe aqui se tem algum carioca aqui, mas lá naquele contexto, parece que eles já fazem até questão, não tem muita dificuldade não. A janela fica aberta e eles trocam de roupa do outro lado lá e vê quem quiser ver, problema de quem quer ver. E parece que alguns até faziam questão de deixar mesmo a janela aberta. E eu falei, uai, o negócio aqui é meio... E eu, mineirão, daqui, nunca tinha ido assim muito para fora, fiquei um pouco assustado com o negócio. Mas nesse caso, Davi não subiu lá e pegou um binóculo e ficou assim, vou ver a hora que ela vai tomar banho para eu poder olhar. Não, diz que ele subiu, despretensiosamente. E de lá ele vê a mulher, que ele nem sabia que era do seu comandante, que ele vê aquela mulher bonita. Agora eu pergunto para você, ele começa aquela intimidade, mas você acha que ele pensou em algum momento que ia chegar onde chegou? Por causa dessa intimidade que ele teve com a mulher do seu comandante, ele perdeu. Posso dizer que ele perdeu o seu casamento, ele perdeu a sua família, ele perdeu a reputação, ele perdeu o respeito diante das autoridades. Você acha que se ele tivesse pensado que fim ele ia chegar, ele tinha levado adiante? Não, querido. Vou dar um outro exemplo, agora um exemplo lá do Novo Testamento. Um homem chamado Demas, um servo, um homem temente a Deus, piedoso, um homem consagrado e dedicado ao trabalho do Senhor. Este homem se tornou o braço direito do apóstolo Paulo. Ele se une ao apóstolo Paulo na pregação do Evangelho. E ele começa a evangelizar aqueles povos que estavam ali, aquelas cidades em volta na Grécia. Mas passa um tempo e ele começa a se envolver e começa a se apaixonar pelo mundo, pelos prazeres da carne, pelo mundo. E a Bíblia diz, Paulo fala na sua carta a Timóteo, diz, olha, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Você acha que em algum momento Demas se viu sendo um apóstata da fé? Não, querido, em momento algum. Começou talvez com um envolvimento simples, talvez com a influência de alguém. Ele começou a achar interessante a vida mundana, até chegar ao ponto de abandonar o apóstolo Paulo e a missão que Deus o havia confiado. Agora, assim como Eva cedeu à tentação do diabo e comeu do fruto que Deus disse que não era para ela comer, assim como Davi, que se deixou seduzir pela esposa do seu comandante e se adulterou com ela, assim como Demas amou o presente século e se afastou do Senhor, assim também o povo de Israel iniciou uma caminhada inconsequente, sem pensar no fim que aquele caminho o levaria. Talvez, meu irmão, você tenha iniciado, ou está prestes a iniciar, uma caminhada que pode te levar para um fim que não é o fim que você deseja, pelo contrário, um fim que vai te fazer sofrer e vai te levar a perder o que de mais precioso você tem. O início dessa caminhada pode ser um relacionamento amoroso, pode ser uma amizade com alguém que tem procurado te afastar dos caminhos do Senhor, pode ser uma sociedade com alguém que não prima pelos bons princípios, pode ser um distanciamento voluntário da família, da igreja e das pessoas que zelam pelo seu bem, pode ser um envolvimento com pessoas e negócios que parecem vantajosos, mas que não passam de negócios e pessoas fraudulentas e desonestas. Cuidado
quando você começa a se envolver, seja em que área for, com pessoas que começam a dizer, olha, tem coisas aqui que eu não posso te explicar muito bem não, está muito claro aqui assim, sabe? Não comenta muito isso. Cuidado. São pessoas que não querem, que sabem que estas coisas não podem ficar diante da luz. Aquilo que não pode ficar diante da luz não é digno de você se envolver. Não comece uma caminhada com aquilo que não possa ser trazido para a luz. Se esta é a sua realidade, lembre-se de uma coisa. Aquele que inicia uma caminhada sem pensar no seu fim, pode ter o fim que não pensava começar. Esse foi um dos problemas do povo de Israel no passado. Minha pergunta é, será que esse não tem sido um dos seus problemas também? Mas quem falou que você precisa perpetuar ou repetir o mesmo problema? Eu quero concluir a mensagem desta noite fazendo a seguinte indagação. Queres ter no futuro, começando hoje, um sorriso em vez de lamento, alegria em vez de tristeza, uma chegada segura em vez de um fim desastroso? Sim ou não? Vou perguntar e quero ouvir uma resposta dos irmãos. E a resposta só pode ser sim ou não. Mas eu quero ouvir em uníssono. Ou aqueles que disserem um ou outro, eu quero ouvir a voz. Queres ter no futuro, começando agora, um sorriso em vez de lamento, alegria em vez de tristeza, uma chegada segura em vez de um fim desastroso, sim ou não? Sim ou não? Então, primeiro, valorize o que você tem hoje, para que você possa desfrutar do que tem amanhã. Segundo, lembre-se do Senhor em todo o tempo, e não serás como aqueles que só se lembram do Senhor no tempo da escassez. Terceiro, antes de começar uma caminhada, pense no fim que este caminho pode te levar, para que você não seja surpreendido com um fim que você não pensava começar. Que Deus nos abençoe. Amém? Curve a sua fronte agora. Senhor, a Tua palavra diz que tudo o que foi escrito para advertência nossa foi escrito. Significa dizer, Deus, que eu não tenho que passar pelo mesmo caminho, que eu não tenho que experimentar as mesmas coisas, que eu não tenho que sofrer da mesma forma. A Tua palavra nos deixa entender muito claramente que esse não é o fim que o Senhor quer que nós tenhamos. Ó Deus, ajuda-me e ajuda os meus irmãos, para que juntos nós possamos aprender as lições deste lamento, para que amanhã não deixemos lamento para os nossos filhos ou para a geração vindoura. Pelo contrário, deixemos uma história bonita de pessoas que andaram com o Senhor, pessoas que obedeceram o Senhor, que amaram o Senhor, que obedeceram de coração ao Senhor e que te serviram com integridade. Levanta aqui, ó Deus, entre nós uma igreja viva, crentes, ó Deus, verdadeiramente comprometidos contigo. Deus, leva-nos, ó Deus, a guardar esses ensinos no nosso coração e a colocá-los em prática. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos ficar de pé, queridos. Vamos louvar o Senhor com uma canção. Mas eu queria dizer para você que você pode começar hoje. Pode começar hoje colocando em prática esses princípios aqui aprendidos. Quem sabe você está precisando dar um abraço, ou um beijo na sua esposa, ou no seu pai, ou na sua mãe, ou no seu filho. E dizer, olha, estou precisando aprender a valorizar mais. Você é mais precioso do que eu imagino. Essa agora é Lídia. Você é muito precioso, você é muito preciosa, né? Aliás, diga, especialmente se tiver a família aí, fica juntinho da família aí, diga isso um para o outro. Você é precioso, você é preciosa. Comece a valorizar mais do que você tem valorizado, amar mais do que você tem amado. Agora, diga para o Senhor também, meu Deus, eu quero te servir de todo o meu coração, em todo o tempo. Não só lembrar do Senhor no tempo difícil, mas no tempo da prosperidade, eu quero dar glórias ao teu nome também. Oh Deus, livra-me de começar uma caminhada que vai me levar para um fim desastroso. Eu não quero ser destes inconsequentes que começam uma caminhada sem pensar no fim. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Às vezes, querido, a direção está na esposa. Às vezes a esposa tem, meu filho, eu estou dizendo para você, não vai para esse caminho. Mas nem sempre ela fala que tudo é verdadeiro. Mas às vezes Deus dá uma sensibilidade maior para ela. Então pensa nisso. Amém? Vamos cantar? Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escutar o meu clamor, mas
queremos ser como aqueles que chegam. Oh Deus, como Jesus disse para os seus discípulos, passemos para o outro lado. Nós queremos ir contigo para o outro lado, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. E abençoa os teus filhos durante essa semana. Por maiores que sejam as suas lutas, mas que sejam marcadas, ó Deus, com a tua presença. E marcados, ó Deus, das tuas bênçãos. Dá-nos, ó Deus, experiências contigo. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito seja com todos nós, irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Dê um abraço ao seu irmão. O culto continua no salão social. Peço aos irmãos que, por favor, não vão sozinhos. Acompanhe o visitante até o salão social, por favor.